Banhada, agasalhada e apresentada à mãe, é o tema da educação da Virgem, da lição de leitura, a Virgem acompanhando sua lição num livro que Santana segura. Depois, surgiram as outras infâncias santás, a de São João, o companheiro de jogos do menino Jesus, a de São Tiago, e a dos filhos das mulheres santas, Maria Zebedeu e Maria Salomé. Uma iconografia inteiramente nova se formou assim, multiplicando cenas de crianças e procurando reunir nos mesmos conjuntos o grupo dessas crianças santas, com ou sem suas mães asterisco. Essa iconografia, que de modo geral remontava ao século XIV, coincidiu com o florescimento de histórias de crianças nas lendas e contos pios, como os dos Morades Notre Dame. Ela se manteve até o século XVII, e podemos acompanhá-la na pintura, na tapeçaria e na escultura. Voltaremos a ela, aliás, a propósito das devoções da infã companhia dessa iconografia religiosa da infância, iria finalmente destacar-se uma iconografia leiga nos séculos XV e XVI. Não era ainda a representação da criança sozinha. A cena de gênero se desenvolveu. Nessa época, através da transformação de uma iconografia alegórica convencional, inspirada na concepção antigo-medieval da natureza, idades da vida, estações, sentidos, elementos asterisco às cenas de gênero e as pinturas anedóticas começaram a substituir as representações estáticas de personagens simbólicas. Voltaremos com mais vagar a essa evolução 16. Salientemos aqui apenas o fato de que a criança se torna uma das personagens mais frequentes dessas pinturas anedóticas. A criança com sua família, a criança com seus companheiros de jogos, muitas vezes adultos, a criança na multidão, mas ressaltada no colo de sua mãe ou segura pela mão, ou brincando, ou ainda urinando, a criança no meio do povo assistindo aos milagres ou aos martírios, ouvindo prédicas, acompanhando os ritos litúrgicos, as apresentações ou as circuncisões, a criança aprendiz de um ourives, de um pintor etc. asterisco, ou a criança na escola, um tema frequente e antigo, que remontava ao século XIV e que não mais deixaria de inspirar as cenas de gênero até o século XIX. Mais uma vez, não nos iludamos, essas cenas de gênero em geral não se consagravam à descrição exclusiva da infância, mas muitas vezes tinham nas crianças suas protagonistas principais ou secundárias. Isso nos sugere duas ideias. Primeiro, a de que na vida cotidiana as crianças estavam misturadas com os adultos, e toda reunião para o trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos. Segundo, a ideia de que os pintores gostavam especialmente de representar a Chais presece infra, parte o suta uns presece, cap 2. 56 História social da criança e da família. Criança por sua graça ou por seu pitoresco, o gosto do pitoresco anedótico desenvolveu-se nos séculos XV e XVI e coincidiu com o sentimento da infância engraçadinha, e se compraziam em sublinhar a presença da criança dentro do grupo ou da multidão. Dessas duas ideias, uma nos parece arcaica. Temos hoje, assim como no fim do século XIX, uma tendência a separar o mundo das crianças do mundo dos adultos. A outra ideia, ao contrário, anuncia o sentimento moderno da infância. Enquanto a origem dos temas do anjo, das infâncias santas e de suas posteriores evoluções iconográficas remontava ao século XIII, no século XV surgiram dois tipos novos de representação da infância: o retrato e o puto. A criança, como vimos, não estava ausente da Idade Média, ao menos a partir do século XIII, mas nunca era o modelo de um retrato de uma criança real, tal como ela aparecia num determinado momento de sua vida. Nas efígies funerárias, cuja descrição foi conservada por Gaig Nieres, a criança só apareceu muito tarde, no século XVL. Fato curioso, ela apareceu de início não em seu próprio túmulo ou no de seus pais, mas no de seus professores. Nas sepulturas dos mestres de Bolonha, representou-se uma cena de aula, com o professor no meio de seus alunos. Contrabarra já em 1378, o cardeal de Lagrange, bispo de Amiens, mandara representar os dois príncipes de que havia sido tutor, de 10 e 7 anos, numa bada pilastra de sua catedral S9. Ninguém pensava em conservar o retrato de uma criança que tivesse sobrevivido e se tornado adulta ou que tivesse morrido pequena. No primeiro caso, a infância era apenas uma fase sem importância, que não fazia sentido fixar na lembrança. No segundo, o da criança morta, não se considerava que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse digna de lembrança. Havia tantas crianças, cuja sobrevivência era tão problemática. O sentimento de que se faziam várias crianças para conservar apenas algumas era e durante muito tempo permaneceu muito forte. Ainda no século XVII, em Le Caquei de Hayoshei, vemos uma vizinha, mulher de um relator, tranquilizar assim uma mulher inquieta, mãe de 5 pestes, e que acabará de dar à luz. Antes que eles te possam causar muitos problemas, tu terás perdido a metade, e quem sabe todos. Estranho consolo às pessoas não. 17 Ginier, le tombeau. 18 G. Satiagriui, la vita dei maestri e degli scolari nella studio di Bologna, Genebra. Ni 126, per ix, x. 19 antes, as representações de crianças nos túmulos eram excepcionais. 20 Le Caquei de Accouché, 1622. A descoberta da infância 57. Se podiam apegar muito a algo que era considerado uma perda eventual. Isso explica algumas palavras que chocam nossa sensibilidade moderna, como estas de Montaigne.
Perdi 2 ou 3 filhos pequenos, não sem tristeza, mas sem desespero 13, ou estas de Molière, a respeito da Louison de Lemalade Imaginaire, a pequena não contar, a opinião comum devia, como Montaigne, não reconhecer nas crianças nem movimento na alma, nem forma reconhecível no corpo. Midi Sevigné relata sem surpresa 23 palavras semelhantes de Midi Coetkin, quando esta desmaiou com a notícia da morte de sua filhinha. Ela ficou muito aflita, e disse que jamais terá uma outra tão bonita. Não se pensava, como normalmente acreditamos hoje, que a criança já contivesse a personalidade de um homem. Elas morriam em grande número. As minhas morrem todas pequenas, dizia ainda Montaigne. Essa indiferença era uma consequência direta e inevitável da demografia da época. Persistiu até o século XIX, no campo, na medida em que era compatível com o cristianismo, que respeitava na criança batizada a alma imortal. Consta que durante muito tempo se conservou no País Basco o hábito de enterrar em casa, no jardim, a criança morta sem batismo. Talvez houvesse aí uma sobrevivência de ritos muito antigos, de oferendas sacrificais. Ou será que simplesmente as crianças mortas muito cedo eram enterradas em qualquer lugar, como hoje se enterra um animal doméstico, um gato ou um cachorro? A criança era tão insignificante, tão mal entrada na vida, que não se temia que após a morte ela voltasse para importunar os vivos. É interessante notar que na gravura liminar da tábula Sebetis 23, Mi Rian colocou as criancinhas numa espécie de zona marginal, entre a terra de onde elas saíram e a vida em que ainda não penetraram, e da qual estão separadas por um pórtico com a inscrição Introitus ADW TAM. Até hoje nós não falamos em começar a vida no sentido de sair da infância. Esse sentimento de indiferença com relação a uma infância se é demasiado frágil, em que a possibilidade de perda é muito grande, no fundo não está muito longe da insensibilidade das sociedades romanas ou chinesas, que praticavam o abandono das crianças recém-nascidas. Compreendemos então o abismo que separa nossa concepção da infância anterior à revolução demográfica ou a seus preâmbulos. Não nos devemos surpreender diante dessa insensibilidade. 21 Montaigne, Essai, 11, 8. 22e symbole marque commercial de Sévigné, lettre, 19 de agosto de 1671. 23 Marian, Tabula Sapitas T 1655. Chefe, Ubegné, Dechehes Inaris, o mie no osuta 572, Pepe osuta 67 osuta 71. Le peintre Varin astérisque 1e le tableau. 58 História social da criança e da família. Dade, pois ela era absolutamente natural nas condições demográficas da época. Por outro lado, devemos nos surpreender sim com a preciosidade do sentimento da infância, enquanto as condições demográficas continuavam a lhe ser ainda tão pouco favoráveis. Estatisticamente, objetivamente, esse sentimento deveria ter surgido muito mais tarde. Ainda se compreende o gosto pelo pitoresco e pela graça desse pequeno ser, ou o sentimento da infância engraçadinha, com que nós, adultos, nos divertimos para nosso passatempo, assim como nos divertimos com os macacos 24. Esse sentimento podia muito bem se acomodar à indiferença com relação à personalidade essencial e definitiva da criança, a alma imortal. O gosto novo pelo retrato indicava que as crianças começavam a sair do anonimato em que sua pouca possibilidade de sobreviver as mantinha. É notável, de fato, que nessa época de desperdício demográfico se tenha sentido desejo de fixar os traços de uma criança que continuaria a viver ou de uma criança morta, a fim de conservar sua lembrança. O retrato da criança morta, particularmente, prova que essa criança não era mais tão geralmente considerada como uma perda inevitável. Essa atitude mental não eliminava o sentimento contrário, o de Montaigne, o da vizinha da mulher que dá à luz e o de Molière. Até o século XVIII, eles coexistiriam. Foi somente no século XVIII, com o surgimento do malthusianismo e a extensão das práticas contraceptivas, que a ideia de desperdício necessário desapareceu. O aparecimento do retrato da criança morta no século XVI marcou, portanto, um momento muito importante na história dos sentimentos. Esse retrato seria inicialmente uma efígie funerária. A criança no início não seria representada sozinha, e sim sobre o túmulo de seus pais. Os registros de Gagnieres 25 mostram a criança bem pequena e ao lado de sua mãe, ou então aos pés de seus pais. Esses túmulos são todos do século XVI, 1503, 1530 e 1560, entre os túmulos curiosos da abadia de Westminster, figura o da Marquesa de Winchester, morta em 1586 2 asterisco. A marquesa foi representada deitada, em tamanho natural. Na parte frontal do túmulo, aparecem em pequena escala a estátua ajoelhada do marquês seu marido, e o minúsculo túmulo de uma criança morta. Ainda em Westminster, o conde e a condessa de Shrewsbury estão representados sobre um túmulo de 1615 a 1620. Estão deitados, e sua filhinha aparece ajoelhada a seus pés com as mãos postas. Observamos que as crianças que cercam os 24 Montaigne, Essai, Lee, 8. 25 Gagnières, Tombos. 26 Frambon, Westminster Abbey, Londres, 1909. A descoberta da infância 59. Defuntos nem sempre estavam mortas. Era toda a família que se reunia em torno de seus chefes, como no momento de recolher seu último suspiro.
Mas ao lado das crianças ainda vivas, era um representa das crianças que já haviam morrido, um sinal as distingue. Elas são menores e seguram nas mãos uma cruz, como no túmulo de John Cock em Alcan, 1639, ou uma caveira. No túmulo de Cop de Ailey em Ambledone, 1633, 4 meninos e 3 meninas cercam os defuntos, e um menino e uma menina seguram uma caveira. No Museu dos Augustis, em Toulouse, existe um tríptico muito curioso proveniente